Fala pessoal, nesse segundo vídeo vamos falar sobre Dark, a série que foi eleita pelo site Rotten Tomatoes como a melhor série da Netflix. Então é de se imaginar como está alto o hype para essa terceira e última temporada, que foi lançada na plataforma no último dia 27 de junho. E se você não assistiu ainda a terceira temporada, pode ficar tranquilo porque esse começo não tem spoilers e quando eu for falar spoilers, vou deixar o aviso aqui. Engraçado que quando Dark foi lançada lá em dezembro de 2017, ela meio que foi vendida como a Stranger Things da Alemanha. O que, convenhamos, é uma estratégia de marketing bem furada, porque Dark não tem nada a ver com Stranger Things, exceto o fato de terem jovens andando de bicicleta e existir um teor sobrenatural ali. Dark é bem mais sombria e conseguiu angariar o próprio público. Falando bem a grosso modo, é uma série sobre viagem no tempo. E como 4 famílias, Canval, Nielsen, Tiedemann e Doppler se relacionam entre si em diferentes épocas. Para isso, são muitos personagens, muitos atores vivendo diferentes versões de si mesmo, o que para muitos é visto até como algo confuso. De fato, a série não subestima a inteligência do espectador, não fica o tempo todo dando dicas, botando legenda de em que ano eles estão, ou então dizendo o nome de quem é que está na tela o tempo todo. Ela confia na percepção de quem assiste, mas ao mesmo tempo os realizadores sempre dão pequenas dicas, seja através do figurino, através da caracterização de algum personagem. A montagem primorosa, sempre intercalando a linha temporal, confere um ritmo sempre intenso e tecnicamente e esteticamente podemos dizer que é uma série deslumbrante. Mas para quem presta bem atenção, não é tão difícil se localizar ali. Uma coisa que eu aprendi assistindo Dark é não quebrar a cabeça com antecedência ou ficar tentando ligar os pontos ou desvendar os mistérios logo enquanto assiste. Eu acho que a dica é: para, assiste, curte, aprecia que uma hora a série vai te contemplar com as respostas. E muitas vezes até de maneira bem expositiva, bem mastigadinho e até antes do que você imagina. O que talvez seja mais interessante nesse conceito de viagem no tempo, já tão abordado por filmes e séries, é que em Dark o tempo é cíclico. O começo, meio e fim é uma questão relativa, e não apenas o que acontece no passado influencia no presente e no futuro, mas também os acontecimentos do futuro influenciam diretamente no passado. É o chamado paradoxo de Bootstrap, que eles tanto citam. É diferente, por exemplo, do conceito que vemos em De Volta para o Futuro. Naquela franquia, por exemplo, o Marty McFly, ele tenta fazer com que os pais dele se relacionem ainda na infância para ele não correr o risco de desaparecer no presente e no futuro. Aqui, em Dark, para você mudar o curso da humanidade, não é tão simples não, o negócio é bem mais complicado. Tudo é pré-determinado, as coisas acontecem porque tem que acontecer. Finalmente, sobre a terceira temporada, ela é tão eficiente quanto as duas anteriores, eu diria que até a mais sombria das três, o que se reflete na fotografia escura, e muitas perguntas são respondidas, outras não, outras ficam em abertas. Eu acredito que algumas propositalmente, por ideia dos realizadores, outros foram uns furinhos de roteiro mesmo, mas que dá para passar. Mas o mais importante é que os pontos são ligados e entregam um final convincente. Alguns podem até não gostar do final, mas ele faz sentido em relação a tudo que foi desenvolvido até então, e eu diria que até um final poético. Novamente se cria um mistério em torno de um personagem, assim como já foi feito com o Jonas na versão adulta e o próprio Noah. Aqui isso acontece com aquele personagem do Lábio Leporino, em que ele sempre caminha entre as épocas em 3 versões diferentes, todas juntas, que é ele criança, ele adulto e ele idoso. Até porque para os roteiristas de Dark funciona assim, né? Manda mais personagem porque tá pouco. Também acontecem aqueles plot twists, aquelas reviravoltas com revelações de que certo personagem ele é o tio do irmão, do pai, do tataravô, do irmão, da vizinha, do porteiro e pum, aqueles negócios que faz explodir a cabeça. As gigantes árvores familiares ganham mais desdobramentos malucos, mas dessa vez surge uma peça que justifica aquele nó todo entre elas. Em geral, deve agradar aos fãs, até porque os principais ingredientes que marcaram a série estão lá. Na minha opinião, para apresentar logo a conclusão, eu acho que o roteiro tomou algumas conveniências e algumas explicações são expositivas até demais, a repetição de cenas até mais do que o comum. Mas são detalhes que não apagam o valor dessa série agradável e complexa. Bom, agora vamos para a parte com spoilers da terceira temporada. Só continue o vídeo se você assistiu, segue o aviso.
Bom, como vimos no final da segunda temporada, o Adam, que se trata do Jonas mais velho, mata a Marta. Porém, surge uma outra Marta, a Marta de um mundo alternativo, e ela leva o Jonas para o mundo dela, que aqui vamos chamar de Terra 2. E esse mote nos traz pela primeira vez a criação de uma realidade alternativa, uma linha temporal totalmente nova, paralela àquela que já vínhamos assistindo. Tiveram a ideia legal de fazer desse novo mundo um reflexo daquele outro em que já conhecemos, porém com pequenas mudanças. Lá, por exemplo, o Ulrich é casado com a Hannah, ela está grávida esperando um filho dele, o Ulrich tem a Charlotte como amante, e lá, nessa realidade, a principal diferença é que o Jonas não existe. Então, como seria um mundo sem o Jonas, em que ninguém sabe da existência dele? Lá, a Marta assume o protagonismo. Ela desempenha aquele papel que o Jonas exerce na realidade que vimos assistindo. Ela, inclusive, usa aquela capa amarela que já virou meio que um símbolo da série. Nessa Terra 2, cabe a ela, a Marta, o objetivo de restabelecer a ordem do universo. Para facilitar a vida do espectador, para ele bater o olho ali e já identificar que se trata da Terra 2, os detalhes visuais são bem claros. Por exemplo, a Marta ali tem o cabelo curto, o Alexander Boris usa barba, o Magnus tem muitas tatuagens, e o policial Torben Voller, que é conhecido por não ter um olho, isso já virou até uma brincadeira interna da série, nesta realidade ele tem os dois olhos, porém ele não tem um braço. Coitado. Boa sacada de fazer esse mundo como se fosse um reflexo do outro, literalmente como um espelho. Por exemplo, a Marta em um desses mundos ela tem um corte do lado direito e no outro mundo o mesmo corte ele aparece do lado esquerdo. Algo que a série bate bastante é a questão do livre-arbítrio. Existe livre-arbítrio? Na verdade, tudo não está pré-determinado? No caso, será que o Jonas jovem vai conseguir evitar que ele no futuro se torne o Adam, alguém teoricamente maligno? E foi bem legal eles fazerem que na Terra 2, por mais que seja um mundo diferente, as tragédias também estão fadadas a acontecer. Mudam a ordem dos fatos, mudam alguns detalhes, mas as coisas ruins acontecem em todo lugar. Os dois mundos estão fadados a terem tragédias. Essa temporada amplia o embate entre Adão e Eva, já que a série sempre abordou a religião, o misticismo, sempre está presente, e nesse caso sabemos que Adão é o Adam que sabemos é o Jonas mais velho, o Jonas da Terra 1, e a Eva agora no caso é a Marta mais velha, a Marta da Terra 2. Eles manipulam todos ao redor, pega um e manda para o passado ou então manda para o futuro para poder mexer alguma peça, tá? Sempre para conseguir atingir os seus respectivos objetivos, seja para manter o ciclo eterno ou para salvar o próprio mundo. Eles são culpados pelo nó temporal. Ambos têm culpa nisso. E o símbolo desse nó infinito, no caso, a origem, vamos chamar ele de a origem ou infinito, já que o personagem não tem nome, é justamente o personagem misterioso que eu falei no início do vídeo, o do lábio leporino, que sempre aparece em 3 versões e 3 idades diferentes. Ele é o filho do Jonas e da Marta, filho de Adão e Eva, e como lá no passado ele se relacionou com a Agnes, nas 2 realidades, a partir desse relacionamento saíram outros personagens que conhecemos, no caso, Tronte, Ulrich, Mikkel, o próprio Jonas. A Agnes, por sua vez, ela é fruto do relacionamento do Bartosz com a Cília, lá no começo dos anos 1900. A Cília, por sua vez, é filha da Hannah com o Egon Tiedemann nos anos 50. E o Bartosz, no fim das contas, ele acaba sendo pai de praticamente todo mundo nessa série. Ou seja, todos eles são oriundos da viagem temporal. Se não existisse viagem temporal, nenhum desses personagens existiriam. Na hora de colocar cada peça no seu lugar, o final do 6º episódio talvez seja o mais bonito visualmente. E já que existe essa ideia de ciclo infinito, as coisas acontecem porque tem que acontecer, isso permite que o roteiro brinque e o roteiro seja conveniente mesmo. Já que as coisas acontecem porque tem que acontecer, então a gente pode justificar que tais coisas aconteceram por quê? Porque o roteiro quis. Então, no caso desse final do 6º episódio, é bem legal quando a Marta reúne vários personagens diferentes e manda eles para diferentes épocas com missões determinadas. Por exemplo, o Noah vai entregar aquele relógio com o nome da Charlotte para Elizabeth, que vem futuramente a se tornar a mulher dele. O Egon Tiedemann, já mais velho, vai para os anos 50 e evita que a Hannah cometa um suicídio e com isso a Cília não nasça. A Cília, por exemplo, que é filha do relacionamento deles dois. Quando eu falei mais cedo que o final chegava a ser poético, é porque é coerente que numa jornada de tanto sofrimento aconteçam tragédias. E no caso, nessa 3ª temporada apresenta mortes de personagens, mesmo que seja em alguma realidade alternativa. Morrem o Ulrich, morre o próprio Jonas, morre a Hannah, morre a Regina, morre a Catarina. Então,
Foi até natural que a resolução final seja a extinção dos dois mundos que nós conhecemos. Explicando aqui rapidamente o que acontece, a personagem Cláudia, ela descobre a existência de um terceiro mundo, o chamado mundo de origem. Nele, o cientista H.G. Tannhaus, ele está abalado após a morte da família, em que o filho, a nora e a neta morrem num acidente de carro, e para isso, para tentar reaver dos mortos a própria família, ele constrói uma máquina do tempo, uma máquina gigante, diferente de todas que já tínhamos visto até então, e ao acionar os dois botões para ligar a máquina, ele dissolve o próprio mundo, o mundo de origem, originando os outros dois mundos, a Terra 1 e a Terra 2, que nós conferimos nessa terceira temporada. Para desatar esse nó, que chega a ser um nó no juízo de quem assiste, o Jonas e a Marta 2, vamos assim chamar, encontram uma ponte entre os três mundos, num nanosegundo ali no início do apocalipse, em que eles se transferem para o mundo de origem e lá eles evitam a morte da família do Tannhaus. Evitando a morte da família do Tannhaus, evita com que ele construa a máquina do tempo e nada daquilo que nós vimos aconteceria. Me incomodou um pouco a forma aleatória como a Cláudia descobriu esse plano. Tipo, como ela descobriu a existência desse mundo de origem. Foi uma coisa muito... caiu de paraquedas ali já no último episódio da série. E incomodou também a forma como o Adam comprou com facilidade essa ideia. Já que eles, por muito tempo, eles eram opostos, o Adam tinha os dois pés atrás com a Cláudia, mas porque o plano dele anterior não deu certo, ela chega com essa ideia tirada do nada, ele simplesmente compra e ok, vamos tocar esse plano juntos. E praticamente o Adam fica bonzinho de uma hora para outra. No fim das contas, na última cena, na cena final de Dark, vemos um jantar ali com personagens que não são oriundos do Nó, personagens que, independente de viagem no tempo ou não, existiriam sem problema algum. No caso, está lá a Hannah está com o policial Torben Voller, um casal inédito até então, porque eles nem interagiam entre si. E no caso agora a Hannah está grávida do policial Torben. Está lá a Regina que tinha câncer e morreu nas duas realidades que havíamos conferido antes. Está lá a Catarina e está lá também o Peter com a travesti Bernadette. E no finalzinho a série deixa uma brincadeira ali para os fãs, já que perguntam para a Hannah se ela já sabe o nome da criança e ela fala: eu gosto do nome Jonas. Então joga um pouquinho a expectativa para os fãs ali. Será que o Jonas que nós conhecemos vai nascer? Será que teremos uma próxima temporada? Será que pode todo aquele mundo existir novamente? Mas seguindo a lógica que é apresentada, o Jonas não vai nascer, até porque ele é filho do Mikkel ou Michael, como preferirem, e o Mikkel também não existe. Todos eles são oriundos daquele nó que havia sido criado. Algumas perguntas ficam em aberto. Por exemplo, qual é a história daquele relógio com o nome Charlotte? Afinal, qual era o sentido daquelas experiências horrorosas feitas pelo Noah e pelo Hegel com as crianças? Para que serviu toda aquela investigação da temporada 2 sobre o passado do Alexander/Boris? De qualquer forma, não tem como negar que unir tantas subtramas de uma maneira que faça sentido e concluir os principais arcos de uma maneira decente é um trabalho digno de aplausos. E eu posso dizer que, sim, Dark é a melhor série já lançada pela Netflix. A nota, a média das 3 temporadas é 9. Então é isso, pessoal. Valeu. Se tiverem gostado do vídeo, deem um like, se inscrevam no canal. Valeu!